Olá, muito bom dia para você. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Vamos juntos até às 11. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã de segunda para você, você que ouve a Clube neste momento no seu carro pelas ruas da cidade, que ouve em casa, no trabalho, você que ouve nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, acompanha também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e pelo aplicativo Clube, nossos milhares de ouvintes espalhados pelo país. Muito obrigado pela audiência. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Clube o presidente da OAB, o jovem advogado Fabrício Moraes. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Parabéns pelo programa, parabéns pela rádio, parabéns pelo trabalho feito e muito obrigado por ter essa oportunidade de dar voz à advocacia de Brasília de Minas hoje. Obrigado a você e com certeza será um programa bastante interessante, com informações muito importantes para os advogados, para o pessoal do meio do judiciário e também para a sociedade de uma forma geral. Para começar, Fabrício, eu gostaria que você falasse para a gente o que você tem feito diante da OAB para renovar a instituição, como tem sido o trabalho de vocês, dessa nova diretoria, diante da OAB local. Essa diretoria, formada basicamente por novos advogados, né? Às vezes não tão novos em idade, temos advogados de idade bastante já avançada, mas de novo de profissão, né? Advogados que estão ingressando na carreira, advogados que estão buscando seu espaço. Então, tive essa preocupação, né, na nomeação das nossas pastas temáticas e também na formação da nossa diretoria que foi eleita. Então, com isso, a gente vem buscando dessa refrescada de sangue na OAB, né? Saímos de uma gestão de 26 anos e estamos tentando fazer algo diferente, algo novo, né? Você é um jovem advogado que assumiu um cargo que foi ocupado por 26 anos, né, por um advogado bastante experiente aqui em Brasília de Minas, muito respeitado também, que é o Dr. Celso. Qual a responsabilidade, como você assumiu essa responsabilidade diante dessa situação? Uma vez que você pegou uma instituição que, como eu falei, já administrada pela mesma pessoa há 26 anos. Você, como um novo gestor, teria que promover mudanças, promover inovações, mas ao mesmo tempo manter também na instituição toda a credibilidade que tem o Dr. Celso, né? Todo o respeito do trabalho dele que ele desenvolveu aqui em Brasília de Minas. Como foi isso para você? Na mesma medida que isso nos envaidece, também nos traz um peso de responsabilidade, né? De um trabalho que foi muito bem feito do Dr. Celso em todo esse tempo, né? Todos nós da Advocacia Brasília de Minas somos extremamente gratos. O Dr. Celso foi uma pessoa que doou sua vida em prol da instituição e isso é reconhecido por todos nós. Nós não temos críticas a fazer sobre o seu trabalho, mas simplesmente queríamos a oportunidade de sermos bons também, né? De fazermos algo diferente, de tentarmos dar a nossa contribuição. Então essa é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não vem de uma administração ruim, a qual a gente tem o subterfúgio de criticar, né? de esposar às vezes em críticas para justificar um trabalho. A título de exemplo, a gente passa por uma crise financeira muito grande na OAB. A maioria dos presidentes vieram aí que assumiram, pegaram subseções endividadas. Nós somos talvez os únicos que recebemos a OAB, recebemos a diretoria com as contas no azul, né? Com saldo em caixa e sem dever a ninguém. Isso é mérito também do Dr. Celso. Então isso nos dá uma responsabilidade muito grande, um comprometimento muito grande. E é isso que também nos motiva, né? Como falei, nossa diretoria é permeada de pessoas novas que têm esse ímpeto, essa vontade, essa ardência de promover a mudança, mas também com a responsabilidade de mantermos o alto nível da administração que a OAB sempre vem tendo. Você falou ali na pré-entrevista que o compromisso é muito grande, porque é preciso promover as mudanças, as inovações, mas tem que fazer no mínimo como foi feito. Isso, né? Nós temos a obrigação de ser no mínimo igual. No mínimo igual. E o que vocês têm feito pela OAB Jovem aqui em Brasília de Minas, Fabrício?
partindo do princípio que é uma diretoria, você falou que tem outras pessoas mais experientes na diretoria, mas você é um advogado muito jovem e é o presidente, é o gestor, é quem comanda a OAB aqui em Brasília de Minas. Partindo desse princípio, dessa juventude que vem se ingressando no judiciário, o que você tem feito para a OAB Jovem no município de Brasília de Minas? A OAB Jovem tem sido a menina dos olhos dessa administração. A OAB Jovem a gente deu independência, tanto orçamentária quanto funcional. Nomeamos pessoas bastante competentes e capazes. Para esclarecer, a OAB Jovem ela é composta por advogados de até 5 anos de advocacia. Esse é o requisito para compor os quadros da OAB Jovem, para ser considerado jovem advogado. Então, como a gente voltou sempre a nossa campanha e nossos interesses para promover essa nova entrada, esse fortalecimento do jovem advogado, a OAB Jovem tem já feito nesses 5 meses ótimo trabalho, com ótimas iniciativas, como a Cartilha do Advogado, né, que é um pequeno documento onde estabelece dicas procedimentais que não são ensinadas na faculdade para o estudante de direito, e às vezes ele ingressa no mercado de trabalho sem saber como trabalhar. Eu repito isso, a faculdade não nos ensina a advogar. E esse jovem advogado enfrenta muitas dificuldades, eu enfrentei essas dificuldades. Então a gente está tentando mitigar isso, fizemos um documento, já compilamos, está em PDF, e vamos agora editar para entregar. Sempre que a gente fazer entrega de carteira, igual tivemos o privilégio da cobertura da Rádio Clube, do Jornal Acontece na última entrega de carteira, entregaremos a carteira e nosso manual. Essa é uma iniciativa da OAB Jovem, um esforço homérico que o doutor Aloysio Rocha, que é o presidente da OAB Jovem, tem promovido, com auxílio do vice-presidente, que é o doutor Felipe Simões. Você assumiu a OAB no mês... Foi em novembro, mês de janeiro agora, né? Foi eleito em novembro do ano passado e assumiu em janeiro desse ano. Vai até quando essa gestão? Nós vamos até dezembro de 2021. São 3 anos, né? Onde em novembro de 2021 terá uma nova eleição. E aí, como já adiantando, que muitas pessoas me perguntam, você pretende continuar? Eu falei, não pretendo. Porque a gente lutou tanto para ter alternância de poder, né? Para ter esse revezamento, para dar oportunidade, para democratizar esse acesso à diretoria da OAB, que provavelmente faremos um sucessor, mas teremos um novo presidente em 2021. Até mesmo para dar oportunidade de novas ideias, né, fluírem dentro da instituição. Justamente. Fabrício, em tempos de tanta violência contra a mulher, qual a importância da OAB Mulher e como tem sido a atuação dessa parte da OAB aqui em Brasília de Minas? Bem, embora a OAB seja uma entidade de classe, né, que deva gerir ali e fiscalizar seus afiliados, seus inscritos, ela também exerce um papel indispensável na informação dos direitos, no esclarecimento dos direitos, na mitigação das injustiças. Então, através disso, nós montamos a comissão da OAB Mulher, que hoje é capitaneada e chefiada pela doutora Tatiana Leles, que vem fazendo um trabalho muito profícuo. Em muito pouco tempo, já elaborou diversos projetos que tem tido um resultado muito gratificante e é muito honroso para mim contar com essas pessoas. Eu montei uma equipe, nós montamos uma equipe forte de pessoas que têm nos surpreendido positivamente. A OAB Mulher, a título de exemplo de algumas ações, que são várias. No Dia Internacional da Mulher, nós fizemos uma ação lá no bairro Cristina Rocha, esclarecendo aspectos da Lei Maria da Penha, esclarecendo os direitos que a mulher tem, os aspectos procedimentais, o que ela não deve tolerar, e teve uma adesão massiva das mulheres do bairro. Depois nós promovemos um lanche, e foi muito gratificante. Após a doutora Tatiana também e a comissão da OAB Mulher, que são várias, né, eu não preciso citar todas, tem a doutora Yara, a doutora Débora, elas elaboraram um projeto aproveitando essa semana da proibição, né, da violência sexual infantil, e promoveu um ciclo de palestras nas escolas municipais, né, tentando conscientizar esses adolescentes, informá-los de seus direitos e tentando protegê-los dos eventuais abusos. Então isso tudo é um trabalho que a OAB Mulher vem fazendo, aproximando o povo da nossa ordem, da nossa instituição, porque a OAB ela é indissociável da sociedade. Ela depende da sociedade na mesma medida que a sociedade depende da OAB para promover a justiça. Então, a gente nunca teve esse divórcio, mas teve um distanciamento. E nossa missão agora é aproximar a sociedade da OAB. A partir dessa gestão, a gente viu falar mais em OAB Jovem, OAB Mulher, aqui em Brasília de Minas.
queria que você falasse para a gente, Fabrício, qual a importância dessas células da OAB que trabalham em prol dos direitos da sociedade. Qual a importância disso tudo funcionar bem para a instituição andar bem? Em primeiro lugar, a diretoria é auxiliar o trabalho da diretoria. A diretoria que vai à urna, que é eleita, são compostas de 5 pessoas tão somente, que é o presidente, o vice, que é o Dr. Geraldo Escobar, a nossa tesoureira, que é a doutora Priscila, a nossa secretária adjunta, que é a doutora Cristiane, e nosso secretário-geral, que é o doutor Alexandre Simões. Então, essas 5 pessoas, embora nós nos dedicamos muito, nós não damos conta da dimensão, do tamanho da OAB. A OAB é gigante, né? Nossas pautas são muito grandes, nossos projetos são muito ambiciosos, muita ambição. Então, a gente foi obrigado a nomear, dividir, sectarizar essas competências na Comissão do Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na própria OAB Mulher, na OAB Jovem, né, na Comissão de Prerrogativas, no Delegado de Prerrogativas. Também temos o delegado da Caixa de Assistência, que hoje é meu grande amigo, Dr. Diego Antunes, Felipe Antunes. Então, a gente procurou descentralizar o poder, para que esse poder descentralizado e com autonomia possa cumprir os objetivos da OAB. E como que vocês, dessa nova gestão do OAB, dessa nova diretoria, que a gente viu recentemente aqui em Brasília de Minas, como você já citou, a entrega de carteiras para novos advogados. 6 advogados, né, passaram a fazer parte do quadro da OAB, da subseção aqui de Brasília de Minas. E como que vocês têm trabalhado para que esses jovens advogados troquem experiências com os advogados mais experientes aqui da cidade, para que eles troquem conhecimentos e sejam bons advogados? Porque Brasília de Minas, ela sempre foi uma cidade referência nessa área, né? Sempre teve advogados muito conceituados aqui. A história nos cobra, né? Se eu olhar para o passado recente, tivemos e temos ainda grandes advogados e temos essa obrigação de seguir esse exemplo. E esse intercâmbio, essa socialização entre novos e advogados mais experientes, a gente promove através de um bem-estar, promovendo encontros e cursos que fizemos, por exemplo. No nosso primeiro mês, nós fizemos um curso de capacitação em juizado especial criminal com o Dr. Wallen, que também é talvez o advogado criminal mais respeitado no norte de Minas, que é daqui de Brasília de Minas, que nos brindou com uma palestra motivacional e com uma técnica muito grande. Após isso, fizemos a capacitação do processo judicial eletrônico, que já é uma realidade. Em pouco tempo não existirá mais processos de papel físico na comarca. Os autos serão digitais. Então, fizemos esses cursos e são oportunidades onde a gente faz esse intercâmbio, né, do novo com o experiente. E isso aí, a gente tem logrado êxito nisso, né? A gente tem unir nossa classe através do OAB Jovem, que é esse catalisador. Esses 6 novos advogados, assim que requereram a carteira, receberam lá as boas-vindas pelo Dr. Aloysio, que é o presidente do OAB Jovem. E agora, recentemente, também tivemos mais 3 novos advogados aprovados no exame de ordem no domingo passado. Também já entramos em contato com esses advogados, solicitamos sua inscrição aqui e nos colocamos à disposição. Brasília de Minas, ela tem sido privilegiada. A inserção de novos advogados, ela tem sido constante, o que é motivo de orgulho. A gente sabe que o exame de ordem não é fácil, mas todos os nossos estudantes aqui têm logrado êxito num patamar muito bom. Eu falei sobre essa troca de conhecimentos, troca de experiência troca de conhecimento e aproveitar, na verdade, a experiência dos advogados mais bem conceituados aqui em Brasília de Minas, são advogados que tiveram toda uma história, porque é importantíssimo para a formação do profissional. E essa formação, ela se torna cada vez mais necessária, a questão da conduta, da ética do advogado, no momento em que presenciamos talvez a maior crise ética do judiciário brasileiro. Como que você vê essa questão da formação nesse momento em que essa crise ética é bem acentuada? De início, eu tenho que salientar que não existe concorrência na advocacia, né? Então, esses novos advogados que entram, eles não vêm para concorrer, eles não são competidores. Porque enquanto houver injustiça, há espaço para advogados. E com o decorrer dos anos, a gente vê que no Brasil as injustiças só têm aumentado. Então, o nosso mercado, infelizmente, só tem aumentado também. A respeito dessa crise ética que vivenciamos no Poder Judiciário, nós não podemos isentar o OAB de responsabilidade, porque o juiz não nasce juiz, o desembargador não nasce desembargador e o ministro não nasce ministro. Ele primeiro é advogado. É um requisito básico para ingressar na carreira da magistratura o exercício de 3 anos de advocacia.
E a advocacia, ela é diferente das outras profissões, ela tem um padrão ético de conduta, normativo, que vincula a sua atividade e pode até caçar seu direito constitucional do advogado de exercer sua profissão. Então esse código de ética, ele é aplicável aos advogados e é fiscalizado pela OAB, que é um trabalho que viemos fazendo. E quando esse trabalho não é feito, né, nesse início, talvez o desenrolar da carreira daquele profissional que venha a ser juiz seja descompromissado com os institutos republicanos. E também, essa é a parte de nossa culpa, e essa meia culpa que a OAB tem que fazer diante dessa crise. E o outro lado da moeda é a falha das instituições republicanas, né? A gente tem que o Estado ele tem 3 funções precípuas: a legislativa, a executiva e a função judiciária. A gente não fala mais em poderes, porque o poder é único e ele deriva do povo. São 3 funções. Então, quando as outras 2 funções não exercem suas competências com plenitude, isso desemboca, a consequência, o sintoma vem no judiciário. A nomeação de um ministro, por exemplo, do STF, ele parte do executivo, que submete ao legislativo para aprovação em sabatina. Então, se o executivo nomeia um ministro, às vezes, que não está compromissado ali com a guarda da Constituição, com uma pessoa que está ali para patrocinar interesses privados ou escusos, cumpre a quem corrigir essa falha? Cumpre ao legislativo. Quando o legislativo, por sua vez, falha também e aceita esse ministro, ele vai compor uma corte de 11 ministros e vai prejudicar a guarda e exercício da função jurisdicional em todo o território nacional. Então, essa crise do judiciário, ela deriva de uma crise republicana que o Brasil vem enfrentando. Uma crise do executivo e uma crise do legislativo, que desemboca agora na crise do judiciário. Você, como um presidente da OAB, uma instituição bastante respeitada, e também como advogado que vem se destacando, como que você tem visto essa crise do STF? Um órgão que teria que ser exemplo para as outras instituições do judiciário e ministros que deveriam ser exemplo para outros profissionais. A gente tem visto aí eles se envolvendo em questões bastante polêmicas que têm desgastado o judiciário nacional. Como vocês têm visto tudo isso dentro do judiciário? Olha, eu vou dar uma visão crítica minha. A despeito dessa crise, que ela é evidente, ela não é fictícia, ela não é inventada, há também uma campanha de descredibilização das instituições democráticas, né? Ultimamente a gente vê aí nas redes sociais uma campanha de fechamento do STF. Tivemos, às vezes, um deputado falar que para fechar o STF precisava de um cabo e um soldado. Então, embora haja essa crise institucional, essa crise na composição da corte ou na atitude daqueles ministros, a instituição STF é indispensável para o Estado democrático. A gente não pode confundir a composição, seus membros, com o próprio instituto. O STF tem sua função na democracia brasileira e ela é indissociável do Estado democrático brasileiro. Então, tem que ressaltar esse quesito. Existe essa campanha de descredibilização da própria justiça para fortalecimento, às vezes, de outro poder, né? Tentar desmerecer um para se propor como uma solução. Você cria um problema, se propõe a solução do problema e depois resolve um problema que não existe. Então, feita essa pequena crítica minha, pessoal, não enquanto presidente, mas enquanto Fabrício Gonçalves de Moraes, a respeito da crise do STF. Isso, como disse antes, é resultado, é consequência dessa crise dos outros poderes, onde pessoas, esses últimos ministros que assumiram, não estão compromissados, às vezes, com a guarda da Constituição, para falar o que é constitucional ou não, mas para defender interesses extra-republicanos. Interesses políticos, por exemplo? Políticos, por exemplo, né? Você vê que a questão da prisão de segunda instância, ela foi revista nos últimos 10 anos 4 vezes. Qual é a segurança jurídica que se tem nisso? Não houve uma mudança radical, uma revolução na sociedade brasileira de 2009 para cá, que fosse capaz de lastrear essa mudança de entendimento. Nós vamos falar mais sobre essa questão da prisão em segunda instância, isso vai para o próximo bloco, porque antes eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais nessa questão do STF, nessa questão da politização do STF. Você acha que o STF é um meio que se politizou muito e isso tem prejudicado a instituição? O STF, ele principalmente, na sua Constituição, ele é um órgão jurídico e político. Não significa dizer que ele tem que praticar politicagem ou defesa de interesses, né? Por que ele é um órgão político? Às vezes uma decisão do STF, ela pode vir a repercutir na sociedade não maleficamente. Vamos supor que foi julgada aquela lei constitucional número 100, que afetou inclusive professores brasilienses que estavam efetivados, passou-se 10 anos,
aquela lei foi submetida ao STF, o STF falou, olha, essa lei é ilegal. Vocês todos vão ser desefetivados, coisa que nunca existiu, né? A pessoa tem instabilidade, acha que está estável pro resto da vida, faz um planejamento de uma vida, casa, faz filho, financia casa, aí do dia para a noite fala, não, você não é mais efetivo. Então essa falta de segurança jurídica, uma decisão jurídica correta, o STF julgou corretamente. Ninguém é efetivo através de decreto, de canetada de lei, mas através de aprovação em concurso público. Então aquela lei foi julgada inconstitucional. As consequências daquela lei foi muito maléfica. Então o STF poderia ter um instrumento chamado modulação de efeitos. Ele poderia sustar os efeitos, falar que é ilegal, submeter aqueles professores a uma prova de títulos de concurso diferenciada para que desse a chance deles obterem estabilidade, seria uma alternativa, igual já foi feito anteriormente, ou poderia simplesmente sustar os efeitos da decisão, falar, olha, isso é ilegal, não façam mais isso, mas nós não vamos agora prejudicar o direito adquirido daquelas pessoas. Então, isso é decidir politicamente, entendeu? É decidir de acordo com os interesses coletivos. Às vezes uma decisão jurídica, legal, ela gera efeitos nefastos para a coletividade, como foi esse exemplo que eu acabei de dar. Então, quando o STF é um órgão também político, é cabível a ele a modular esses efeitos ou sustar a produção desses efeitos. Ponto final. O que se tem hoje no STF é uma malversação dessa função política. O STF está fazendo politicagem, defendendo interesses partidários ou íntimos, né, dentro da corte. Isso aí desvirtua a própria instituição do Poder Judiciário, né, a própria função da democracia. Ouvimos recentemente o presidente falar que estava faltando um evangélico no STF. Pouco importa se vai ter um evangélico no STF, porque se tiver um evangélico no STF, ele tem que decidir de acordo com as convicções jurídicas, de acordo com a doutrina, as leis e a jurisprudência, de acordo com o tripé jurídico que tem estabelecido no país, e não de acordo com suas convicções íntimas e pessoais. O que ele pensa, pouco importa. Essa fala do presidente foi bem recente e parece que a partir do momento em que houve essa fala dele, começa a se ganhar força no país inteiro essa questão de ter um evangélico como ministro do STF. Então você não é a favor disso? De um evangélico, a religião... Eu sou tão a favor de um evangélico quanto a favor de um bandista, um praticante de macumba. Pouco importa a profissão religiosa, a fé. Porque o direito tem que ser distanciado das paixões. O ministro tem que agir diante da lei. Diante da Constituição. O ministro do STF está ali para garantir o cumprimento da Constituição. E não para garantir os interesses de um partido, de uma religião. Né? A fé dele, pouco importa. Ele pode ser praticante de capoeira, macumba, candomblé, sei lá. Não vai interferir no trabalho do ministro. Pouco importa. Não deveria. E aí estamos vivendo essa crise porque os nossos ministros do STF não sabem distinguir, né, suas paixões, suas formações políticas ou religiosas da sua função institucional de guarda da Constituição. E é por isso que temos aí essa insegurança jurídica, posicionamentos que mudam, né, conforme o sabor do vento e conforme a cara do réu. Por falar em paixões políticas, recentemente, não tão recentemente, mas há um tempo atrás, houve aí a inserção de um novo ministro, que foi o ministro Alexandre de Moraes no STF. E naquela época ele fazia parte do governo, né, do alto escalão ali do governo. Você, como advogado, entende que poderia, de repente, haver no país um jurista, não sei, talvez mais bem qualificado ou mais isento da questão política para assumir aquela vaga do STF no momento, ou seria, de fato, o ideal o Alexandre de Moraes? Veja bem, eu sempre digo isso, nós estamos perdendo a sensibilidade para o absurdo. Nós estamos perdendo a sensibilidade de nos indignar, a faculdade de nos indignar. Nesse caso da nomeação do Alexandre de Moraes, que sempre foi um jurista ali de médio escalão, da prateleira de baixo, nunca foi tão reconhecido no meio jurídico como um grande jurista, né? Ele fazia a defesa do presidente Temer naquelas denúncias de impeachment. O Temer enfrentou 2 denúncias de impeachment, era ministro do Temer, por também envolvimento da Lava Jato. O Alexandre de Moraes, como ministro, defendia abertamente o presidente, era praticamente um advogado do presidente. E logo após ele vem compor a corte do STF que vai julgar esse presidente, né? Que enquanto o Temer, enquanto presidente, estava submetido ao julgamento do STF pelo foro. Então isso é de uma imoralidade sem precedentes na história do Brasil, né? Como diria, nunca antes da história do Brasil teve uma imoralidade tão grande. Só que a gente vem sofrendo tanta pancada, tanto absurdo, que ninguém está falando nada, todo mundo está aceitando. A gente perdeu a capacidade de nos indignar com realmente merece a nossa indignação.
E aí vem, ainda que o Alexandre de Moraes seja uma pessoa lá, abençoado por Deus, que vai saber, com uma maturidade jurídica muito grande, sabendo distanciar sua paixão política, a mulher de César ela não tem que ser honesta, tão só honesta, ela tem que ser honesta e parecer honesta. Desmoraliza a corte, descredibiliza a corte. O fato da nomeação agora do Moro também, como ministro e também como futuro membro do STF, desmoralizou a justiça. Porque o argumento que aqueles fanáticos petistas falavam era o quê? Foi golpe, o Moro é político, é amigo do Aécio Neves, o Moro é amigo do PSDB e tal. E no processo, na condução do processo do Lula, você não verificou assim, nenhum abuso. Foi um processo garantista, garantiu ampla defesa, garantiu a oportunidade de produção de prova ampla, né, por todas as partes, embora não tenha feito daquilo uma chicana política, os discursos do Lula lá eram um discurso político, não de defesa. Mas tudo bem, ele tinha a voz, ele falaria o que quiser, e falou. Então não teve erro nenhum no processo. Mas daí, quando depois de preso, ele deu entrevista e ele continua naquele mesmo discurso, né, preso político e tal. Político, né? Não foi. Na minha opinião, não foi. E aí agora o que vem descredibilizar a justiça? Aquele juiz que condenou o líder de um partido, influenciando inclusive no resultado das eleições, isso deixa bem claro, isso resultou, né, isso influenciou, ninguém pode negar isso, independente de partido, que a prisão do Lula, o fato do Lula não ser candidato, influenciou no resultado, embora eu concorde com a prisão dele, venha a ser ministro do opositor ferrenho daquela pessoa que ele prendeu. Então isso não cheira bem. Né? A justiça não precisa disso, a justiça não admite isso. A justiça ela é vendada, né, a Temis lá, com a balança, a espada e a venda, porque ela não deve enxergar preconceitos e paixões. E aí quando você prende um líder, ganha a eleição e vira ministro, vamos lá, dá para desconfiar, não dá? Isso descredibiliza a justiça, fere a justiça. Fabrício, eu te faço uma pergunta então, quem está tendo muito interesse em quem? A política está se interessando muito em se aliar ao judiciário, ou o judiciário, nesse caso que você citou aí, do ministro Sérgio Moro e de outros casos, como o ministro Alexandre de Moraes, vamos falar sobre era um advogado daqui a pouquinho, mas principalmente sobre o Sérgio Moro. Você acha que o que está acontecendo? A política está se interessando muito pelo judiciário para se aliar ao judiciário, ou o judiciário está se seduzindo pela política? A verdade é que, principalmente nós, assim, que tem essa mente provinciana de interior, que somos criados em Brasília de Minas e tal, e a gente tem aquele temor reverencial pelas autoridades, né? O juiz, tem gente que tem medo, leva testemunhas às vezes no fórum, numa audiência de instrução de julgamento, ela gagueja na frente do juiz, porque ele é a grande autoridade da cidade. E a gente crê nessa fé cultural nossa, dessa tradição portuguesa, de culto a autoridades, né? De não só respeito, mas um culto grande, um temor reverencial às autoridades, que a gente acha que o Poder Judiciário não tem corrupção, né? O Poder Judiciário por muito tempo foi muito blindado. E não, do contrário. Se a gente lembrar, voltar um pouco no tempo, a reforma do Judiciário que veio em 2004 vem a razão da venda de sentenças do Nicolau, o juiz Lalau. Você lembra do Lalau? Eu acho que se a gente é novo, a gente era criança, né, Fernando, nessa época. Mas tinha um Lalau que vendia sentença, vendia acórdão. Então, existe uma corrupção também no Poder Judiciário. É que nós, às vezes, não enxergamos, e os meios de imprensa, infelizmente, não temos aí uma imprensa tão independente, que acaba blindando esse poder. E essa blindagem começou a cair, começou a desvelar. E o dia que existia esse pacto de leniência entre o alto escalão do judiciário com o alto escalão do executivo e do legislativo, olha, a gente, você nunca viu político ser preso, primeiro presidente preso, né? Embora tivemos presidentes depostos, você nunca viu um senador preso, prenderam o Delcídio. Quando o judiciário decretou essa guerra com o legislativo começou também a derrubar a casinha do judiciário. E aí, então, quando essas pessoas brigam, é muito bom para a democracia, porque aí agora as maçãs podres são expostas, né? E tem muita maçã podre ainda a ser exposta. Então, o judiciário, não é que ele se interessou pela política, né? pelo executivo, pelo legislativo, é que ele é igual, só que ele foi blindado, e agora a gente está descobrindo isso. Também tem defeitos, né? Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Quem quiser fazer alguma pergunta para o presidente da OAB, Fabrício Moraes, está aqui nesta manhã de segunda nos concedendo uma bela entrevista.
pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir o zap aí, 99913-3993. Já tem perguntas chegando. Você que quer fazer a sua pergunta também para o Fabrício, é só mandar para a gente. Daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem, já estou de volta com Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O entrevistado de hoje é o Fabrício Moraes, presidente da OAB aqui de Brasília de Minas, eleito por o triênio 2019-2021. A gente estava falando, Fabrício, naquele bloco anterior, começamos a falar um pouquinho sobre a questão da prisão em segunda instância. E a gente vai aprofundar mais nesse assunto agora. A prisão em segunda instância, o que vocês do meio jurídico têm discutido sobre isso e como vocês têm acompanhado também esses posicionamentos do STF sobre o assunto, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Como que vocês ficam aí com relação a isso? É uma questão até relativamente simples. O que complica ela são essas paixões políticas, né? Que um ministro decide de uma forma um ano, no outro ano ele muda diametralmente de posição, às vezes para privilegiar algum julgamento que está ali na fila de conclusão. Mas a questão é a seguinte, hoje temos que a nossa Constituição é uma Constituição garantista, né? Ela foi feita em 1988, após 20 anos de ditadura, onde teve um cerceamento de direitos muito grande. Então, em decorrência disso, tivemos uma Constituição que garante o indivíduo, nós temos ali quase inúmeros incisos do artigo 5º, todos vedando o Estado a infringir a ordem de direitos do indivíduo. Nosso artigo 5º é um artigo que determina garantias do cidadão contra arbitrariedades do Estado em decorrência daquele trauma histórico recente que teve. Então, nesse artigo 5º é previsto que ninguém será recolhido à prisão, ninguém será condenado culpado, senão por sentença penal condenatória transitada em julgado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém é considerado culpado, ninguém pode ser chamado de culpado antes que não haja mais recurso, né? Antes que seja efetivamente condenado, onde o processo tenha se encerrado. E isso, quando vem e fala assim, então por que estão prendendo em segunda instância? É porque também há uma construção jurisprudencial, por súmulas, etc., de que nos 3 níveis de jurisdição que temos, primeira, segunda e terceira instância, a questão de fato, ela se encerra na segunda instância. Isso quer dizer o seguinte, que todo processo, ele vai discutir se o fato ocorreu ou não, né? Se aquele fato existiu ou não existiu, e também vai discutir a consequência jurídica daquele fato, a repercussão na ordem jurídica. Um homicídio, vai se discutir se aquela pessoa, se alguém morreu primeiro, se morreu quem matou, e matar alguém repercute na ordem jurídica no crime do artigo 121, né, que estabelece a pena. Aí a dosimetria daquela pena é uma questão jurídica. Então temos questões de direito e questões de fato. As questões de fato, elas só são discutidas até a segunda instância. Depois que o Tribunal Regional ou o Tribunal de Justiça dos Estados falam se aquele fato ocorreu ou não ocorreu, não pode levar essa questão para ser rediscutida em terceira instância. Então o STJ e o STF, eles não debatem se existiu ou não o fato. Eles só debatem a questão jurídica, a repercussão do fato na ordem jurídica. Então quando o caso, vamos lá, de novo, caso emblemático do ex-presidente Lula. Só para deixar claro, o ex-presidente Lula ele foi julgado em segunda instância no TRF4, né, o Tribunal Regional da 4ª Região, e após esse julgamento em segunda instância, decretaram a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão decretada pelo então ministro, pelo então juiz Sérgio Moro, né? Houve alguma ilegalidade? Isso você pode explicar para a gente. Houve ilegalidade ou não na prisão em si? Então, vamos lá. Quando o Moro sentencia o Lula, e no final a sentença tem 200 páginas, e no final da sentença ele coloca assim: embora haja motivos de decretação de prisão preventiva, deixo de aplicá-la a pena em razão de ser um trauma muito grande pelo status de ex-presidente do sujeito. Ou seja, ele vê ali que a gente tem alguns motivos que decretam essa prisão provisória, né, precária, igual à prisão preventiva. Ela é uma exceção à presunção de inocência.
Então, quando o Moro vem e fala, olha, tem motivos para decretar prisão preventiva, que seria, por exemplo, quando o réu está tentando fugir, ou quando o réu está tentando coagir testemunha, ou sumir com documentos e provas, ele então prende-se provisoriamente até investigar para depois, né? E o Moro vem e fala que no processo tem indício para preventiva, mas não aplica. Então ali foi a primeira ilegalidade dele, né? Ele literalmente afinou, como a gente diz aqui, ele arregou. Porque não existe isso na lei. Ah, não, porque ele é ex-presidente, então vou tratar ele diferente. Então não existe tratamento diferente. E não aplicou a preventiva, embora ele achasse que tinha motivos. Primeira ilegalidade. Quando isso vai para o TRF4, o TRF4 decide realmente que o fato existiu, que aquele sítio, que aquele apartamento foi uma propina, aí eu não estou fazendo juízo de valor, estou falando de fatos. Eu, pessoalmente, não sei se realmente houve propina, não vou manifestar sobre isso porque eu não vi o processo. Eu acho que o erro de qualquer advogado é manifestar sobre o mérito de uma ação sem conhecer a ação. Mas quando o TRF vem e fala que existiu, ele não é mais inocente. Ele não presume-se inocente. Essa presunção foi elidida, foi mitigada por um pronunciamento judicial falando que ocorreu o fato. Como ele não é mais inocente, ele pode sim ser recolhido preso. Ele não ofende o princípio da presunção da inocência, porque agora a noção de culpa dele já foi provada nos autos. Então esse é o substrato teórico que embasa essa tese de prisão em segunda instância. Olha, todo mundo é presumidamente inocente até que transita em julgada a sentença, até que se prove o contrário. Aí não havia mais a necessidade do julgamento nas instâncias superiores? Não. Existe a necessidade de julgamento das instâncias superiores até pela adequação das repercussões jurídicas daquele fato, né? No caso do Lula, foi a pena. Foi condenado a 12 anos em primeira instância, reduzido a 9 em segunda e reduzido a 8 em terceira. Ou seja, houve um excesso e provavelmente o Ministério Público pediu 30. Então é por isso que tem que haver a defesa, por isso que o advogado é importante, porque ele vem aquilatar e dar o que é justiça? É dar a cada um o que lhe é merecido, né? Aquela sentença de primeira instância de 12 anos ficou provada que foi excessiva, tanto que ela foi reduzida 2 vezes. Certo? Então, juiz erra. A gente tem uma mania de achar que esse temor reverencial, achar que juiz não erra. Existe todo um sistema recursal da justiça para corrigir erro de juiz. Juiz erra e erra muito. Por isso que a advocacia tem que ser combatente, não pode se resignar e nem bater continência. Trata em pé de igualdade, toda a magistratura, com respeito que nos é dispensado. Fabrício, tratando dos ex-presidentes, temos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, e o ex-presidente Michel Temer, que já foi preso 2 vezes, 2 preventivas, em que ele foi para a cadeia e saiu. E aí as pessoas, olhando para esse lado político, envolvendo toda a questão política, falam assim, mas por que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso? Por que o ex-presidente está preso? O Lula e o Temer voltou para a rua. São processos diferentes, né? São prisões diferentes. Só para ressaltar, eu não sou petista, não sou PMDBista e tampouco torço pelo Bolsonaro, pelo partido do Bolsonaro. Eu torço pelo nosso presidente, né? Para o país dê certo, igual todo brasileiro. Então o que eu estou falando aqui são noções jurídicas, não noções baseadas na paixão política. Embora eu também as tenha, né? Ninguém é imune a isso. Mas vamos lá. A prisão do Temer foi uma prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela tem um rol taxativo, ela não pode ser ampliada. Só naquelas circunstâncias de coação de testemunhas, de subtração de documentos, ocultação de documentos, caso de fuga, né? Então, são aqueles casos específicos. Você não pode criar uma hipótese legal nova. E eles prenderam o Temer pela gravidade do delito. E outra coisa, o delito dele ocorreu há 30 anos. Então, não era um fato contemporâneo. Se ele praticou esse fato, ocultação de provas, há muito tempo atrás, tinha que ser preso naquela época e não agora. Então, a prisão preventiva ela tem que ser contemporânea aos fatos. Por isso que o Temer foi preso. Eu acho que ele também foi uma prisão meio que com viés mais político, pela posição que estava tendo o presidente com o Congresso, o partido do Temer, que ele é o chefe daquele partido que é o PMDB até hoje, estava batendo de frente com a presidência, né, aprovaram aquela PEC, você lembra que aprovou uma PEC de engessamento de gasto para o orçamento do ano que vem? Uhum. Então, as coisas não são por acaso. Quando o PMDB briga, aconteceu uma prisão que foi legal, a prisão do Temer, embora eu acredite que ele seja culpado realmente, né, que ele não é santo, aquela prisão foi descabida, porque foi uma prisão provisória, sem um fato contemporâneo atual que a motivasse. Então, eu até falei, olha, prendeu, vai soltar, porque tem que soltar. A justiça depende disso, né? A ordem jurídica defende isso.
E a questão do Lula já foi diferente, né? A questão do Lula foi esse entendimento de prisão em segunda instância. Nesse caso do Temer, de condenação em segunda instância. Nesse caso do Temer, pode haver aí uma prescrição retroativa? Você está falando de 30 anos não, de um mas crime aí, que pode ter sido cometido. Isso. É o primeiro crime, né? Aquele general lá que intermediava a propina, e também teve o caso do decreto dos portos, né? Enquanto ele era vice-presidente, onde ele atuou como lobista no Congresso para que fosse feita, para se fosse privilegiar ali um setor privado de administração do porto. Então são fatos antigos. Que respingaram... Então, existe a prescrição criminal, né? E ela tem um prazo, ela é interrompida, o prazo dela, com o início da persecução criminal. Existe a prescrição cível de reparação do dano, só que no caso de dano ao erário, é imprescritível. Então, isso é bom deixar bem claro que, por exemplo, se um prefeito, presidente ou governador surrupiar, causar prejuízo ao erário, nunca se prescreverá a obrigação de devolver aquele dinheiro. E existe também a prescrição do ato de improbidade, que é aquele que repercute na esfera de direitos políticos, de elegibilidade, etc. do cidadão. Então, algumas dessas prescrições de algum desses fatos aí podem ter ocorrido, mas de outras não, porque foram interrompidos com o início da persecução criminal e também pela continuidade do delito. A gente tem alguns tipos de delitos e chama de crimes continuados. Né? Você começa aquela prática criminal lá atrás, mas você vem naquele esquema permanentemente. Os efeitos daquele crime ou aquelas ações se protraem no tempo. E isso também impede o início da prescrição. Você falou sobre o trabalho dos advogados e os julgamentos que ocorrem em instâncias superiores para a questão da redução de pena. E houve essa redução no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Já começa a se falar em um regime semiaberto para o ex-presidente. E aí já fala em uma questão de que o ex-presidente Lula, indo para o semiaberto, ele poderia ter uma prisão domiciliar, porque por causa da figura política que ele não poderia ficar... Seria complicado para o judiciário a saída do Lula pela manhã para trabalhar, né? E o retorno à noite para a cadeia. O que você, como advogado, como presidente da OAB e como uma pessoa que entende muito da questão jurídica, tem a dizer sobre isso? Só por ser uma figura política de grande importância nacional, que independentemente do ex-presidente estar preso ou solto, ele é uma figura importante, o Lula, mas vem aquela questão de privilégios. Justamente. Você falou a palavra-chave, privilégio. Privilégio é aquilo que é dado a quem não merece por um status, né, por uma condição existencial e não por um ato. A gente está voltando para o antigo regime, onde você tinha o clero e a nobreza, eles tinham privilégio de classe e a plebe tinha que sustentá-los. Isso aí é um outro absurdo, um grande absurdo, que eventualmente, se o Lula não tiver outras condenações e acabar por ter o benefício da progressão de regime para o semiaberto, vai dar confusão, problema é do Estado. O Estado não pode agora se eximir de exercer sua função em razão de sua incompetência. É a mesma coisa de você chegar aqui no jornal e falar, hoje eu estou de ressaca, eu bebi muito ontem, eu não vou fazer a sala de entrevista não. Ora, o Estado tem um dever de garantir a segurança de todos os cidadãos, inclusive aqueles custodiados sob sua guarda. Então, o fato de não ter um aparato técnico para promover a soltura e depois o recolhimento do Lula, isso não é impedimento para a concessão de um benefício trazido em lei. E por conta disso, ele vai ficar em casa. Como é que é isso? É admitir sua própria falência, sua incompetência e dar direito àquilo que não dá ao Lula algo que ele não merece, que seria a prisão domiciliar, né? Atropelando. Isso acontece, a gente sabe que isso acontece, mas não é o que deveria acontecer. Então, eu reforço, a importância da advocacia no processo democrático é justamente esse. Essa é a voz do povo, né? A importância da advocacia é ver essas injustiças e exponenciá-las, e também da imprensa. Porque a gente tem visto, por exemplo, aí, transferências de bandidos muito perigosos, né, para presídios federais, e a gente percebe que o Estado tem todo um aparato, né, com aeronaves sofisticadas para fazerem transferências. Será que não teria como ter esse aparato também para
garantia, segurança, porque o ex-presidente ele tem que ter a segurança dele garantida, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao sair da cadeia pela manhã e ao retornar à noite? A bem da verdade, eu acredito, vamos lá, que saindo lá da PF de manhã cedo, quem é que vai esperar o Lula lá? Os manifestantes, né? Aqueles manifestantes que estão lá acampados e tal, Lula livre, ele não, etc, foi golpe, aquele bando de baboseira que a gente está acostumado a ouvir. Então, ele vai estar lá. O que eu acho que a polícia tem medo é da própria segurança. É de no libertar e no recolher, eles enfrentarem aquele mar de gente que foi feita, aquela militância do PT, quando foi prender o Lula, com a missa, você lembra disso? Num trio elétrico, ao lado de um padre, tomando uma água de procedência duvidosa, e ali a polícia esperando ele se entregar. Imagina, isso acontece aqui em Brasília, se alguém está acusado e tem que ser recolher preso, a polícia fica lá parada, eu estou esperando aqui, quando você quiser, eu te pego. Não existe isso, gente. Não existe isso, não existe privilégio, a gente não pode admitir concessão de privilégios para ninguém, independente de partido. É tão absurdo no Brasil hoje que pouca gente sabe que todo ex-presidente do Brasil tem direito a nomear 8 cargos comissionados e ter 2 cargos à disposição para o resto da vida. E tem um salário alto ainda, né? Não, você é ex-presidente, ó, por causa disso, o Temer foi 2 anos ex-presidente, por causa disso você vai ter 8 cargos em comissão que você vai nomear aí quem você quiser, seus parentes aí para dar um emprego para alguém, aquele sobrinho que não passou na ordem, aquele menino lá que desempregado, você vai nomear ele, e vai ter um carro e um motorista aí para te carregar o resto da vida, às custas do governo. Qual o sentido disso? Se ele tá lá, se o presidente está lá para representar e promover o bem da coletividade social, qual o sentido de retribuí-lo eternamente pela função que é pública? Não tem um menor sentido. Como que você vê, Fabrício, essas prisões de ex-presidentes, prisões de ex-governadores no Rio de Janeiro? Os ex-governadores estão praticamente todos na cadeia, coisa que a gente não via nesse país. Existiam políticos corruptos, existem há muitos e muitos anos, né? Desde a história do Brasil aí a gente vai ter história de políticos corruptos, mas esses políticos eles não iam para a cadeia, e agora isso vem ocorrendo. Como que você vê essa questão de corruptos e em outros setores também indo para a cadeia atualmente? Qual o estado mais perigoso da Federação Brasileira, na sua opinião? O estado assim, que é perigoso, que você tem receio de ir? Pela mídia hoje, Rio de Janeiro, né? Mas as pessoas... Não é à toa, né? né? Não é à toa que todos os ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos ou estão indiciados. Então, é muito evidente o preço que a população paga por esses desvios. Então, é muito gratificante saber que, pelo menos, ainda que capenga, né, a justiça está sendo feita. Essas pessoas estão começando a pagar pelo que fizeram. E porque o resultado está aí, todo mundo está sofrendo, milhões de vidas, né, são perdidas aí no Brasil no decorrer dos últimos anos por conta do preço que se paga pela corrupção. A gente paga com sangue. E o fato de estar acontecendo só agora foi um fortalecimento e capacitação do Ministério Público. O Ministério Público, até a nível municipal, ele nunca foi muito afeito a questões de administração pública, fiscalização, até porque existia um órgão do Legislativo para isso, que era o Tribunal de Contas. Mas nos últimos 10 anos, de 2009 para cá, mais ou menos, eu vejo isso, porque eu advogo para ex-prefeitos e tal, o Ministério Público tem atuado mais ativamente. Ele tem assumido seu papel constitucional de defender o patrimônio público. Então, com essa superlativização do Ministério Público e essa mais independência na atuação, está gerando aí essas prisões, esse início, né, de mudança, um pequeno início de mudança. É importante ressaltar que nem o próprio judiciário não está... Até o judiciário, corruptos do próprio judiciário também vão para a cadeia, né? Não é intocável mais não. Ainda temos alguns intocáveis, né? A gente tem aquele caso, você lembra do helicóptero de pó, de cocaína? Até hoje não deu nada aqui. Você lembra também do áudio de um deputado federal pedindo dinheiro da Friboi para pagar a campanha de um candidato a prefeito de Belo Horizonte? Esse pessoal está solto ainda. E aquilo é motivo de preventivo. Tem alguns intocáveis, né? Tem alguns intocáveis aí, eu não quero citar nomes para não politizar nosso debate. Mas está mudando. Está mudando. A gente nunca pode perder a esperança. Né? A situação é crítica, é caótica. Né? O Brasil está dividido aí em 2 lados. Né? E essa polarização do país é prejudicial a todos. Porque a partir do momento que você traz o debate político para o âmbito das emoções e não das ideias, você luta até o fim.
né? E mesmo isso aí, o certo e o errado perde relevo. O que ganha relevo é sua paixão. É igual time de futebol. O Atlético Mineiro pode estar ruim o quanto for, eu não vou deixar de torcer para o Atlético Mineiro, né? E o Cruzeiro pode estar bem o quanto for, que eu vou continuar criticando o Cruzeiro, mesmo sem ter fundamento, razoabilidade nenhuma, porque isso é paixão. Isso não é ideia. E o problema é que a gente está trazendo a política para o âmbito da paixão. O problema do brasileiro, e isso foi promovido aí por esses governantes, de falar mortadela e a coxinha, isso foi promovido de cima para baixo. Né, esse direita e esquerda, eu sempre gostei muito de política, acompanhei muito política, e eu lembro de alguns colegas meus que hoje, né, se dão por entendidos de política, achavam que esquerda era quem era oposição e direita é quem estava no governo. Você lembra que tinha essa confusão? Sim. Né? Todo mundo achava que esquerda é quem era oposição. Agora, eu lembro quando o PT foi eleito, agora o PT é de direita. Muita gente chegou a falar essa bobagem. Então, a população brasileira é muito distanciada do debate político. E agora ela vem adentrando no debate político de uma forma muito errada. Né, nesse fla-flu eterno, nessa briga de torcida, e que acaba desviando o foco, né, do que realmente importa. Fabrício, nós estamos fechando esse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Quem quiser fazer alguma pergunta aí para o Fabrício Moraes, presidente da OAB, pode mandar pergunta para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. No próximo bloco, antes das perguntas dos ouvintes, o Fabrício vai falar sobre uma questão importantíssima que foi bastante discutida nos últimos tempos aí, que é a questão da liberdade de imprensa e de expressão. Eu volto já com o programa Sala de Entrevista. Continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB de Brasília de Minas, Fabrício Moraes. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E a gente continua então com essa entrevista especial com o presidente da OAB, subseção de Brasília de Minas, Fabrício Moraes, né, com informações importantíssimas para a gente nessa manhã sobre o judiciário. Fabrício tem um largo conhecimento aí na área e está aqui nos brindando com essa entrevista maravilhosa. Daqui a pouquinho nós teremos as perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar alguma pergunta, ainda dá tempo. É só mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Antes das perguntas dos ouvintes, nós vamos falar, Fabrício, sobre aquela questão em que se discutiu muito no país a liberdade de expressão e de imprensa. A revista digital Cruzoé e o site Antagonista tiveram uma publicação censurada, né, podemos dizer assim, pelo STF. Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, defendendo, na verdade, interesses do colega, o presidente do STF, Dias Toffoli. Naquele momento, falou muito em desrespeito à Constituição Federal, né? Que a Constituição Federal ela garante livremente o direito de expressão e de imprensa. Como que vocês, do meio jurídico, acompanharam essa situação? A liberdade de imprensa, né, ela vem atrelada também com aquele direito de sigilo das fontes, né? Então, quando o STF vem e faz esse absurdo, quando Alexandre de Moraes comete esse descalabro, esse atentado contra a ordem democrática e manda censurar, retirar do ar uma matéria jornalística, ele ofende a todos nós, né? Ele demonstra essa arbitrariedade que tá sendo conduzida do STF e que aquela coisa, a liberdade de expressão é muito boa desde que não me ofenda, né? Então está botando restrições indevidas ali. E sem falar nisso tem o aspecto procedimental, né? Porque ele determinou a abertura do inquérito, ele está investigando e ele vai julgar, né? É bater o escanteio, cabecear, pegar a bola e apitar a saída do jogo de novo. Ele vai fazer barba, cabelo e bigode, né? Isso é um absurdo. A Procuradora da República pediu o arquivamento, ou então que remetesse a ela, para que fosse garantido ali um mínimo de moralidade no processo. Foi a Raquel Dodge, né? E ele negou acesso de um processo criminal ao cargo mais alto do Ministério Público. Olha só que loucura, olha o grau de loucura que a gente está vivendo, de crise de instituição. É algo que é impensável, é inconcebível, né, acontecer esse tipo de coisa. E no mérito aí dessa questão da censura, eu vejo uma questão muito simples. Não precisa ser advogado para entender, não. Precisa ter bom senso e razoabilidade, que é o que falta, acho que no país hoje todo, é bom senso. Né? Deixar as paixões de lado e ter bom senso. Se você é acusado de algo que é falso,
você vai respeitar as instituições democráticas e buscar a satisfação dos seus direitos, né, na justiça. Ele é ministro, ele sabe melhor do que ninguém, né? Se um ferreiro não sabe fazer uma espada, ninguém mais vai saber. Pois então, a partir do momento que ele vem e pede para retirar do ar, que ele censura, é aí que é o erro, né? Porque a permanência daquela notícia falaciosa, ele não ia denegrir mais a imagem dele do que já foi, correto? E a retratação daquilo em juízo, ou a correção daquilo por sentença, tem um condão muito maior, uma força muito maior de reparação do que a própria retirada. O que parece, o que aparenta ser o seguinte, aquela velha história, quem não deve não teme. Então ele não teria que se preocupar com aquela mensagem falaciosa e caluniosa. Mas como ele não tem instrumentos de defesa, é melhor retirar, né? Porque quando você tem instrumentos de defesa, você não se preocupa em censura. Quando você não tem meios de promover sua própria defesa, você quer abafar, né? Aquele famoso abafa. Vão abafar isso aqui, só que infelizmente tem uma repercussão na mídia muito grande. Tiro saiu pela culatra. Aquela situação foi uma situação que poderia ser até interessante, porque o outro lado, né, a gente do lado de cá, a gente vê absurdos também, né? A questão do STF ter censurado a notícia foi uma coisa, como você falou, não tem nem o que falar. É um absurdo dos absurdos, né? Só que a gente vê também muitos absurdos sendo cometidos do outro lado, da imprensa, ou de pessoas que se dizem imprensa também, com essas fake news que se espalham pelo país inteiro, cometendo absurdos também. Seria até um momento importante em que, se algo de fato estivesse errado com relação à notícia, do STF até fazer uma demonstração de que a punição, né, de que quem comete erros na imprensa, quem divulga algo que não deve ser divulgado, quem divulga algo errado, tem suas responsabilidades. Mas não, foi pro lado mais errado, como você falou. Se não tem culpa. Tentou abafa, né? Tentou abafar. Abafar logo. Aquilo gerou o quê? Repercussão muito maior. A notícia espalhou pelo país inteiro e ainda provocou aí uma publicidade muito grande para dois veículos. O antagonista já era mais conhecido, mas a revista digital Cruzoé era pouco conhecida no país, né? Essa proibição, para tentar abafar, ela é uma estratégia que não dá certo. Acho que falta uma maturidade muito grande desse pessoal que faz isso, porque os exemplos estão aí, né? Falamos antes ali fora. Quando o Vaticano lá proibiu a leitura de alguns livros, do Dan Brown, aquele Código da Vinci, todo mundo que lia aquilo como obra de ficção, uma redação até ruim, todo mundo despertou interesse. Olha, se a igreja proibiu, deve ter alguma coisa de verdade aí. Aí virou best-seller. Daí todo mundo foi lá e comprou, né? E deu palco para algo que era ignóbil, que era, né, uma bobagem, era uma ficção, uma obra de ficção. Então, quando eles vêm e falam só e veda e censura a Cruzoé, que ninguém sabia que existia, a menos aqueles intelectuais específicos daquela crítica que assinavam e tal, que a grande maioria da população sequer sabia que existia, virou um dos sites mais acessados no outro dia. Então, assim, é uma estratégia muito ruim. E os grandes veículos se despertaram para o assunto, né? TVs, agora, a TV Globo foram fazer a fake news é um problema que tem que ser tratado como problema. E não só como uma circunstância igual dão pouca importância para fake news. O que acontece no Brasil? Em 2016, se eu não me engano, 2017, foi votado o Marco Regulatório da Internet no Brasil, Marco Civil Regulatório da Internet, que era uma lei que trazia ali em seu bojo instrumentos de rastreamento de informações, de dados, para fins de punir quem perpetra um crime digital, virtual. Houve uma crítica muito grande na época desses youtubers, falava que era censura na internet, que então vão cercear. Eu falei, não, o Marco Civil vinha simplesmente para tentar ter meios e instrumentos, né, de averiguar eventuais excessos e punir quem praticou esses excessos, para acabar com o anonimato e a impunidade na internet. Nós vimos aí, todo dia vimos de uma campanha, né, Fernando? Nós participamos ativamente dela, em que ofensas de diversas sortes eram proferidas para todos, irrestritamente, através de perfis falsos, e isso a gente não conseguiu apurar, e a pessoa tinha sua imagem, sua honra subjetiva, seu conceito de si abalado, e não foi apurado. Isso é uma injustiça muito grande, você ser atacado e não poder responsabilizar quem te atacou. Então, o Marco Civil veio para regular isso. E por que tem tanta fake news? Fake news sempre teve, cara.
Fake news sempre teve. A nossa geração que teve um acesso à internet mais prematuro, mais precoce, mais anterior, na início da década de 2000, final da década de 90, a gente tem essa maturidade cibernética de identificar o que tem um mínimo de razoabilidade e o que é totalmente loucura. Então, quando a gente vê lá que aquela montagenzinha, um cara num cipó e vê um tubarão e engole o cara inteiro, a gente vê aquilo pela própria textura da imagem, que aquilo é falso. Né? A gente participava ali daquelas montagens que a gente fazia em PowerPoint, né? Em Flash, a gente sabe distinguir. O problema foi uma geração posterior à nossa que nos falava assim, seu pai, sua mãe que te falava, meu filho, cuidado com essas bobagens que você vê na internet. Cuidado com a internet, você vai usar a internet só 2 dias por semana, né? Cuidado que tem muita bobagem aí, muita pornografia e tal. O problema foi essa geração ser refém e se desaconselhar dos próprios conselhos que davam aos seus filhos. Então essa geração mais velha, que teve esse acesso à internet sem haver um preparo para ela foi muito ingênua. Né? Ela acredita em tudo, porque olha, esses dias eu estava conversando com um amigo meu já de mais idade, falou, e lógico que isso é verdade. Você acha que alguém ia gravar um vídeo desse aqui para ser mentira? Né? Eu lembro que convocando um golpe militar, falando que era Zanella de Pietro, que é uma jurista de reconhecimento nacional. E eu conheci a Zanella de Pietro no congresso há 2 anos atrás em Belo Horizonte. Ela assinou um livro, tem uma foto com ela e conheço pessoalmente. Aí tem uma velha louca lá que ninguém conhece falando que era a Zanella de Pietro, convocando o golpe militar, e o povo acredita, cara. Que era a própria pessoa. Então, assim, o problema da fake news, ela sempre existiu. A gente sempre recebeu e-mail, fotos do churrasco, cheio de vírus. Ou jornalzinho de bairro que levava notícias falsas também. Né? Ótimo exemplo, cara. Sempre existiu. O que não está tendo agora é maturidade para interpretar a ficção. Né? A ficção está tornando realidade, a pessoa está acreditando e está vivendo aquela ilusão, vivendo aquele sonho como se aquilo fosse verdade. A questão do kit gay, você tem filho, não tem? Filhas. Você tem filhas. Isso. Você já viu algum livrinho lá de menininho fazendo namoro, sexo com a menininha? Nunca. Eu nunca vi ninguém que pegou o kit gay na mão. Mas eles acreditam fielmente que existe um kit gay. Esteve nas escolas, né? Eu nunca vi ninguém que teve aquilo. Né? Mas eles acreditam por quê? Porque está na internet, cara. Então, o que falta é essa maturidade cibernética para a população brasileira. A internet evoluiu muito rápido e a sociedade não evoluiu no mesmo passo. Se tratando dessa questão da liberdade de imprensa, talvez tenha sido... Só para concluir, desculpa. Então não tem que ter restrição. Ninguém vai nunca combater fake news. Tem que se responsabilizar. A gente tem que responsabilizar e ter maturidade de checar a fonte. Isso. Né? Só para... Sim. Então, talvez tenha sido o grande erro do STF, porque a Constituição Federal ela é muito clara, né? Mesmo que seja uma fake news, ninguém pode impedir ninguém de falar algo ou de publicar algo. Isso está na Constituição. A liberdade de imprensa ela é soberana. Aí sim, discute-se a responsabilidade, que a pessoa tem que se responsabilizar pelo que está fazendo, né? Quem está por trás de uma fake news, por exemplo, hoje na internet, esse meio que é muito usado, os meios de investigação já existem como checar, né? Como chegar àquela pessoa. Então, tem meios de se responsabilizar, mas não pode proibir, não pode censurar, né, Fabrício? Quando o STF vem admitir a censura, ele admite a falência do próprio sistema jurisdicional. Porque ele que cabe a quem isso. Coibir esse tipo de abuso e punir? O próprio STF. Então, para que ele vai censurar? Então, ele admite que ele não dá conta, ele admite que ele é falho e comete um abuso. Vamos então agora para as perguntas dos ouvintes. Gostaria de fazer uma pergunta para o advogado. Na minha rua tem poste de iluminação pública, mas não tem a luz. Quais as providências poderiam ser tomadas? É o Éder que está falando. Uma questão aí já de gestão, no caso municipal, seria. Então, bom dia, Éder. Sua pergunta é pertinente, porque, olha só, essa é uma dúvida que demonstra um problema sistêmico. O arcabouço burocrático brasileiro... Perdão, eu errei na pergunta. Ele fala que não tem poste de iluminação que não pública. Tem poste. Não então, tem. Isso difere um pouco da resposta. Não tem luz. Então, o que acontece? O arcabouço burocrático brasileiro é feito para não funcionar e para você não saber a quem recorrer. Isso é uma coisa tão basilar e tão simples, questão de iluminação pública, e a população não sabe de quem cobrar isso. Então, o sistema é feito dessa forma para que você não cobre, para que você não exerça seus direitos. Nesse caso, se já tiver a extensão da rede elétrica no seu bairro, na sua rua, a competência de trocar a lâmpada, de dar manutenção, é do município.
né? Em 2013, por aí, teve um decreto do então governador Anastasia que transferiu todo o ativo de transmissão de rede elétrica e iluminação pública aos municípios. Então, o poste de luz hoje, ele é propriedade do município e não mais da concessionária. A concessionária instala e aquilo é transferido ao município, a manutenção. Então, quando você passa na rua e tem um poste apagado, para quem que você reclama? Você sabe? Você não sabe. E as autoridades não divulgam justamente para que você não cobre. Mas, na verdade, existe... O município de Brasília de Minas tem até um número para você ligar, um DISC, um serviço de saque, né, de atendimento ao consumidor, que você liga e eles trocam sua lâmpada e tal. No caso deles, se não tiver extensão de rede elétrica, aí a responsabilidade é da concessionária, é do Estado. Então você vai lá na CEMIG, faz o requerimento de extensão, fala que você tem casa, moradia lá, que é um direito fundamental de habitação seu que está sendo cerceado, e eles vão pedir um prazo, se eu não me engano, de até 180 dias para colocar o poste. Se não colocar, você vai ter que se socorrer das vias judiciárias, vai no juizado especial, né, procure um bom advogado, sempre, e vá ali no juizado especial tentar a solução do seu conflito aí de sua região. Ideal que seja com mais moradores, né, com mais pessoas, ingressam com uma ação só e obtenham essa solução. Fabrício, os cidadãos que não têm como pagar um advogado têm direito à defesa de forma gratuita, esse direito garantido pelo Estado? Principalmente as pessoas hipossuficientes, é que elas têm que ser mais protegidas pelo Estado. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa que não tem condições de arcar com os honorários, e não ter condição, é não ter condição mesmo, não é não querer, não. Tem aquele cara que não quer pagar e acha que... Então, essas pessoas que não têm as condições, que são pobres na forma da lei, eles podem dirigir a OAB hoje. A OAB vai fazer uma triagem, essa análise psicossocial dele lá, e vai encaminhá-lo ao setor de distribuição da Justiça, onde vai nomear um advogado dativo. Essa pessoa não tem o direito de escolher qual advogado que vai ser nomeado para ela. Então, tem uma lista de uma ordem, uma ordem prévia de inscrição, e um daqueles advogados vão ser nomeados para essa pessoa que não tem condições. Se caso averiguarmos no curso do processo que aquela pessoa mentiu, que ela tem patrimônio, que ela tem condições de arcar, ele vai perder o direito à assistência gratuita e responder por uma multa de até 100 salários mínimos. Então isso é importante a gente conscientizar, porque antigamente era uma prática que pessoas que tinham salários lá de R$4.000 e pegavam dativo, né? Só simplesmente para não pagar. Como o nível jurídico da nossa advocacia de Brasília é muito bom, a pessoa não se importava em escolher um, sabia que o que fosse seria competente, e aí de graça. E o problema é que os recursos do Estado são escassos, são parcos. Se você está usando de uma prerrogativa de alguém que precisa, vai faltar para alguém, né? A advocacia dativa aqui em Brasília é um tema muito sensível, porque a gente trabalha para a pessoa, para o hipossuficiente, depois é emitida uma certidão, o Estado não paga o serviço da gente. Desde 2014 ou 2013, o Estado não tem pago os advogados. Os advogados são obrigados a pegar aquelas certidões onde demonstra que ele trabalhou, que certificou o trabalho dele, ajuizar uma ação contra o Estado de Minas Gerais, ou seja, tem que processar para receber o serviço que fez de graça, né? E aí o Estado não paga na ação, tem que entrar numa execução contra o Estado, e depois nessa execução contra o Estado a gente bloqueia lá as contas do Estado de Minas Gerais para receber nosso honorativo. Isso leva pelo menos 6 anos. Eu comecei a advogar aqui em 2012, eu fui começar a receber dativo esse ano, cara. Olha que loucura. Então a função do dativo, do advogado dativo, é uma função mais solidária e mais assim, para cumprir nosso dever perante a sociedade. Não é uma função remuneratória. Porque também tem muito cidadão que chega e fala assim, não, o Estado está te pagando. Você tem que fazer tudo, você tem que vir aqui na roça para me assinar o documento. Entendeu? Às vezes eles exigem que o advogado promova gastos, as suas expensas no decurso do processo, e porque eles acham que a gente não recebe. Quando recebe é muito tempo 6 anos depois. E um valor ínfimo, é mesmo para cumprir nosso dever social. Tem mais uma pessoa falando aqui. Bom dia, ótimo sala de entrevista de hoje. Está tirando muitas dúvidas. Olha, também não apoio o fato de certos políticos usar a influência religiosa que têm para elaborar leis injustas. Aí vale a máxima de Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parabéns, Fabrício, por suas colocações. Muito obrigada. É a Maria do Socorro que está falando, Fabrício. Mandando aí os parabéns para você. Muito obrigado, Dona Maria. E é isso, a justiça ela é cega, ela não pode ter predileções de ordem religiosa ou cultural ou política. Ela tem que ser independente, senão não é justiça. Bom dia, Fernando. Bom dia também ao Dr. Fabrício, e aproveito para parabenizar a Clube FM pelo programa
e ao doutor pelos esclarecimentos. É sabido que após o julgamento em segunda instância, não há mais julgamento de mérito nas instâncias superiores, ou seja, a grosso modo, culpado se torna ali efetivamente culpado, inocente, idem. O que eu gostaria de saber é se entre vocês advogados trata-se de uma discussão tão inócua quanto política, dizer que fere a presunção de inocência a prisão após condenação em segunda instância, visto que é sabido e notório tratar-se de recursos, em sua grande maioria, de natureza protelatório, uma vez que, como já foi dito, não há mais o que se falar em julgamento de mérito. O abraço é o Cristiano Dil, que está perguntando. Muito obrigado pela pergunta, Dil. Isso é, na verdade, você já respondeu ela, né? Como eu falei mais cedo. Parabéns aí ao nosso policial militar mais combativo que temos, e temos que valorizar nossos profissionais, nossos guardiões da sociedade. Então, Cristiano, o que acontece? Não é tão pacífico assim mesmo, não. Embora a solução seja óbvia, igual você já falou, depois de segunda instância não tem mais presunção de inocência, existem algumas críticas que a gente faz, que no caso eu também faço. Primeiro, o fato de não se discutir questões de fato nem em terceira instância, eu não sou a favor. Se existe uma terceira instância, ela tem que ter cognição plena, ela tem que ter competência para julgar todo o processo, e não só a parte jurídica do processo. Esses filtros de barreira, essas cláusulas de barreira, elas existem para diminuir o número de recursos nos tribunais superiores, no STJ e no STF. Porque, olha só, se já que a questão de fato vai se encerrar na segunda instância, e como é hoje, o tribunal de terceira instância passa a ser um tribunal de chancela, de bater carimbo. Né? Então, você vê o mais alto escalão da justiça, que é o STJ e o STF, eles são os mais competentes em tese para julgar o processo, não seria isso? Então, por que eles não analisam também o fato? Essa é a minha crítica que eu faço. Então, eu acho que não deve haver prisão em segunda instância realmente, e que, porque o tribunal de terceira instância deveria analisar os fatos também. Ponto final. Esse é meu entendimento pessoal. Ah, mas tem muito recurso, vai demorar demais, vai dar prescrição e vai soltar. Realmente, isso é um fato que acontece. Nosso sistema processual é garantista. Ele dá várias armas para o advogado manejar para promover a defesa dos direitos e as injustiças e os abusos que são cometidos. Mas não é porque tem muito recurso que a justiça demora. A justiça demora é porque não tem pessoal e juiz suficiente para julgar. Então, quando tem essas reformas legislativas querendo acabar com o recurso, é a mesma coisa que você, vamos tirar as armas deles, que aí eles são derrotados mais fácil. Né? Isso é uma injustiça muito grande com a advocacia. Na verdade, é o seguinte, nós temos que armá-los melhor, para eles fazerem um combate melhor e nos estruturar para que nós possamos julgar com celeridade. Né? O que eles estão fazendo é matar o cavalo porque ele está cheio de carrapato. Tem uma ideia, eu já sei como é que eu acabo com o carrapato, mata o cavalo. Aí acaba com os carrapatos. Não tem sentido. Essa questão de recurso protelatório existe. E é protelatório porque a justiça demora a julgar. Não é porque o advogado você tirar armas do advogado é promover a injustiça. É dar mais autoridade ao Estado para cometer esses abusos. Olá, bom dia a todos, em especial ao entrevistado do Sala de Entrevista de hoje, Dr. Fabrício. Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela entrevista, pelo conhecimento na área e pelos trabalhos realizados. Bem, gostaria de saber que função o advogado tem como formador de opinião pública. Se você acha que o mercado de trabalho atual para o advogado está mais competitivo ou escasso, e o que o senhor espera da nova conjuntura política? Que motivação ou consequência pode gerar nos negócios no nosso país? Sobre o exame da ordem, gostaria que falasse sobre a taxa de reprovação e qual a importância de sua aplicação. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Boa semana a todos, é o Japa que está perguntando. Para começar aí, doutor Fabrício, sobre a função do advogado na questão do formador de opinião pública. Bom dia, Japa. Boa pergunta. Na verdade, o advogado ele não tem que ser um formador de opinião, porque o advogado é vedado, nosso código de ética, por exemplo, nos veda a falar publicamente de casos concretos. Eu não poderia vir aqui na rádio e falar, olha, eu ganhei um processo de fulano assim assado, por isso eu sou bom e tal. O advogado ele é um papel de coadjuvante, né, nesse processo político-democrático. Eu sou contra essa exponencial, esse destaque, essa superlativização da figura do advogado como figura formadora de opinião.
Eu acho que a advocacia ela tem que ser mais silente, mais técnica e menos espalhafatosa, e com menos chicana, etc. Há pouco tempo eu fui taxado de imperador, por exemplo, não como advogado, mas porque eu estava no jogo político, isso é normal. Ruim seria se eu, como advogado, fosse taxado de paladino da justiça, a pessoa que fez aquilo, Advogado não faz nada, quem faz é a justiça, a gente colabora com a justiça. Segunda pergunta. A questão aí do mercado de trabalho, se está mais competitivo ou escasso? Ah, tá. A questão do... Só antes de falar isso, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Janiton, que me deu a alcunha de imperador, é um apelido carinhoso que eu tenho. Não tem ressentimento nenhum. E a questão do mercado de trabalho, obviamente que está tendo um refrescamento aí dos quadros da advocacia em Brasília de Minas. Tem vários novos profissionais entrando, só que isso não gera uma competitividade. Porque os problemas da nossa sociedade são inúmeros. Enquanto houver injustiça, haverá mercado para o advogado. Né? Então... E outra coisa, cada causa exige 2 advogados, né? Então, quanto mais advogados para processar, vai ter mais advogados para defender. E ele fala também o que você espera da nova conjuntura política, que motivação ou consequência pode gerar nos negócios no nosso país? Péssimos governos são ótimos para a advocacia. Então, quanto pior o governo, mais mercado, mais injustiça se promove, mais mercado a própria advocacia tem. E a gente está tendo uma conjuntura política em todos os níveis muito espalhafatosa, está tendo... vários malabarismos em todas as ordens aí. Essa reforma da Previdência mesmo, vendo a cercear direitos, atingindo direito adquirido, isso vai gerar demanda. E agora, minha perspectiva de futuro para a nação, ela não é muito otimista e infelizmente eu tenho que falar isso. Eu não arrefeço meu ímpeto de espírito de mudança, mas eu não vejo um otimismo muito grande, não por causa dos políticos, mas por causa da sociedade. Porque a sociedade está entorpecida. Nossa sociedade está aí valorizando questões, detalhes, questões tangenciais e não está atacando o cerne do problema do Brasil. O problema não são os políticos, o problema somos nós. Nós estamos brigando, lutando a luta errada. Enquanto a gente está aqui se engalfiando golpe e coxinha, mortadela e coxinha, os caras estão lá em cima, usando essa cortina de fumaça para dar mais outro golpe na democracia. Então a gente não está enxergando, a gente está muito entorpecido, está muito vendado. Minha preocupação com o futuro do país não são os políticos, somos nós. Nós temos que mudar nós mesmos. Sobre a ordem, sobre o exame da ordem, ele pergunta, gostaria que você falasse sobre a taxa de reprovação e qual a importância da aplicação desse exame para o advogado. Eu sou um eterno defensor do exame de ordem. O exame de ordem, precisamos desse filtro. A advocacia é uma profissão muito solene, muito sublime, para que a gente não fiscalize a entrada desse profissional. O advogado é um profissional muito importante para a sociedade e por isso ele tem que ser submetido a um crivo de aptidão, certo? O baixo número de aprovações da OAB deriva dessa mercantilização das faculdades de Direito. A faculdade de Direito virou um ótimo negócio, Fernando. Hoje, você não precisa de laboratório para fazer uma faculdade de Direito. Você não precisa de nada, você precisa de um boteco lá, que você abre a porta, bota 2 cadeiras, bota um professor, é faculdade de Direito, você não tem gasto nenhum. Então virou um ótimo negócio, porque tem muitos interessados, um mercado muito grande, até pela amplitude, leque de oportunidades que a carreira jurídica te fornece, né, para concursos, as diversas carreiras jurídicas de magistratura, promotoria, Ministério Público e a própria advocacia. E então se tornou-se um bom negócio, abriu-se muitas faculdades, às vezes de caráter duvidoso, de formação duvidosa. Estão despejando esses bacharéis aí com a formação deficitária e esses bacharéis estão batendo nesse barranco aí que é o exame de ordem. Não é porque tem uma reprovação muito grande que o exame tem que ser criticado. O exame tem que ser aprimorado. Eu submeti o exame há pouco tempo atrás e acompanho alguns estagiários meus que estão fazendo e amigos também que estão fazendo o exame de ordem. O exame de ordem ele não vem avaliar, principalmente a prova prática, aquele conhecimento que um jovem advogado tem que ter para iniciar a profissão. Né? No meu exame de ordem caiu um crime contra a ordem econômica. Que dia que eu, jovem advogado, vou pegar um cliente que ofendeu a ordem econômica e tributária nacional? Nunca. Não acontece. E isso foi me exigido. Então, o que tem que ser exigido no exame de ordem, e com uma proficuidade muito grande, com exigência maior, é aquelas aptidões para um advogado iniciante.
né, as questões de direito de família, de direito sucessório, de posse, de propriedade. O advogado que vai começar a trabalhar, ele vai pegar uso capião, é divórcio, é alimentos, execução de alimentos, né, ações possessórias, reintegração de posse, etc. Isso são esse catálogo de ações que chega para o jovem advogado. Ele não vai pegar, né, crime, tráfico internacional de drogas. É muito difícil isso acontecer. Então o exame de ordem ele tem que ser mais específico, mais capilar. E essa é a minha crítica ao exame de ordem, mas ele tem que existir. Fabrício, chegando ao final do nosso programa, eu quero te perguntar sobre a importância do advogado nos dias atuais e a conduta desse profissional, né, nesses tempos modernos. Para isso, eu vou pegar um caso de repercussão nacional para a gente contextualizar essa colocação sua aí sobre a importância do advogado. O caso do Neymar, que foi recentemente, semana passada, né? Foi acusado de estupro por uma moça que fez essa acusação. E partes defendendo os seus clientes. O Neymar tem a defesa dele e a moça que acusa também tem os advogados que trabalham para ela. Aí eu queria te perguntar sobre essa questão nesses tempos modernos em que as pessoas já acusam logo, que as pessoas já condenam imediatamente. Saiu a notícia e já começam a falar, lá o Neymar foi acusado de estupro, uns já começam a falar estuprador e tal, estrupador, e no caso da moça, que muita gente já está julgando a moça, falando que a moça é uma interesseira, né? Maria Chuteira. É a Maria Chuteira. Então, de um lado, uma pessoa que pode ser considerado aí estuprador e de outro lado, uma Maria Chuteira ou interesseira. Mas o advogado ele tem que agir com isenção e com frieza, né? E como agir com frieza e com isenção nesses momentos em que que a sociedade já incrimina logo, já determina logo quem é culpado ou não? Então, o advogado não julga. Quem julga é o juiz. O juiz recebe um salário altíssimo, muito bem para julgar. Nós temos que defender nosso cliente, né? Embora essa defesa tenha limites éticos. O caso do Neymar. O Neymar vai contar um caso lá para o advogado dele, o advogado vai tomar aquilo como verdade, tem que tomar aquilo como verdade, e dentro daqueles fatos ali, buscar a melhor solução, a melhor defesa para ele. Então, o grande problema, inclusive de advogados novos, esses dias um amigo meu, jovem advogado, chegou no escritório, Fabrício, eu tô com esse caso, eu não sei o que eu faço. Falei, por quê? Porque o cara tá errado. Falei, então você não faz nada, porque você já julgou. Esse cara tá certo. Ele te falou isso? Então pronto, ele tá certo. Você tem que acreditar no seu cliente. Nunca perca a fé no seu cliente. O dia que você perdeu a fé no seu cliente, você não vai conseguir defendê-los com unhas e dentes, né? Então, o advogado não pode julgar a causa. É a mesma história, fazendo uma analogia desse caso do Neymar, aos advogados criminalistas, que são tão avacalhados aí na sociedade, defensor de ladrão, como é que você defende um estuprador, como é que você defende um traficante? Ora, todos nós temos direito à defesa. O que é errado, o que embarra no nosso código de ética é o seguinte: chega lá um estuprador que chega no meu escritório e fala, olha, eu estuprei, eu embebedei, achei que ela queria e não queria e fiz. Então, esse estupro, a minha defesa vai ser reconhecendo o fato e buscando uma repercussão jurídica desse fato menos gravosa. Uma pena adequada, de acordo no limite de suas ações, de acordo com sua culpabilidade. Porque o Ministério Público sempre vai vir pedindo exageradamente o que lhe convém, porque é a função acusatória do Ministério Público. Então, todos nós temos direito à defesa. Então, quando eu faço isso, eu estou promovendo a justiça. O errado é o advogado instruir, falsificar a prova, enfim, diante da certeza que existiu um fato, chegar na justiça e negá-lo, e tergiversar ali, entendeu? Isso é que é errado, isso embarra no nosso código de ética. A advocacia é uma profissão muito sui generis. A advocacia, por exemplo, por essa função pública que ela exerce de contribuir com a justiça, o advogado ele não pode fazer propaganda mercantil. Eu não posso vir aqui na clube e falar, olha, eu quero que você bota essa vinheta aqui, Fabrício, melhor advogado de Brasília e de Minas, procure ele para causas trabalhistas, previdenciárias. Não posso fazer isso, isso é vedado pelo meu código de ética. Outra coisa, o advogado, por quê? A advocacia não é mercantil. Ela não pode suscitar o conflito. Quando eu faço a propaganda de um advogado, eu estou estimulando as pessoas a ajuizarem ações e promover o conflito. E a gente tem que buscar pela solução razoável dos conflitos, e não pela promoção de guerra. Uma coisa que acontece, e é uma das propostas nossas, e nós vamos, a partir de fazer uma campanha de conscientização em primeiro momento, e em segundo momento, uma campanha de punição, instalar procedimentos administrativos para quem infringe nosso código de ética, que é no sentido de captação de clientes. Então, é bom deixar claro
e é bom esse espaço, né? Eu agradeço também por ter esse espaço de começar essa campanha aqui, que o advogado ele não pode se fazer representar por terceiros. Ele não pode ir lá e bater na casa, ele também não pode ir lá e bater na porta da casa e oferecer um serviço. Ele não pode chegar, igual acontece, de terceiros que não são advogados, de chegar na casa, vem cá, eu vou ali te aposentar. Vamos ali. O advogado não pode se fazer representar por terceiros de forma mercantil para angariar cliente. Isso é proibido, isso dá cassação de carteira, inclusive. Só que são fatos que, em Minas Gerais inteira, não só aqui, sempre foram tolerados. A ordem nunca teve uma atitude muito profícua de fiscalizar esses abusos. E essa tendência mudou. Semana passada eu tive com um dos conselheiros do Tribunal de Ética e também com o diretor de subseções da OAB estadual. E o Tribunal de Ética está aí a todo vapor, com imparcialidade, para julgar esses casos. Então isso não vai ser mais tolerado. Essas práticas nefastas da advocacia, de propaganda em cartaz, você vê muito advogado, às vezes, festa do Riacho do Meio, aí bota lá o símbolo da advocacia. Isso é proibido. Né? Às vezes o cara pode colocar o nome dele, mas nunca referindo-se o nome dele à advocacia. Isso é proibido, nós não vamos tolerar isso mais aqui em Brasília de Minas. A captação de clientes também, que é um problema é um problema que gera interno nosso, entre classes, porque ele toma um cliente do colega, né? Então o cara que capta, ele não respeita seu colega, e é um problema da sociedade, porque ele estimula o litígio, o abarrotamento do fórum de processos, esses avalanches de ações que geram a morosidade da justiça. Né? Então, são ações aí são desafios, né, que nós vamos tentar mudar. Não sei se eu vou conseguir, mas vou dar o melhor de mim. Como manter a ética também na profissão em casos como esse aí do Neymar, acusado de estuprar uma moça? É uma situação, uma acusação muito grave, né? Acusar um jogador de alto escalão da seleção brasileira de estuprador. E por outro lado, a moça também, a questão do estupro é um crime muito... vil, né? Né? Então, assim, mexe com a gente. Todo o direito também, se ela teve os direitos dela violados ou não, de ter a sua defesa e uma defesa correta. Aí entra a questão do poderio econômico, né? Como manter a ética da profissão com todas essas situações envolvidas? O advogado ele tem que trabalhar com o mesmo afinco que ele trabalha para o pobre, para a pessoa, com o milionário. Né? A advocacia ela não pode enxergar esses preconceitos de classe. Então, assim, embora seja um fato vil, um fato grave essa acusação, os advogados não podem julgar a situação das partes, né? E não podem enxergar aquilo também como uma oportunidade de ascensão. O que mata, o que desmerece a advocacia são advogados. Vai chover advogado antiético na porta dessa moça para promover a defesa, para ter holofote. Quem não queria? O seu advogado que processou o Neymar. Né? Então, quando eu falo que o advogado não pode ser formador de opinião, é também nesse sentido. Ele tem que ser adjetivo. Ele não pode ser a matéria principal. Ele não pode ser o ator principal. Ele é coadjuvante, né, na defesa dos interesses do seu cliente. Então, a ética da profissão ela envolve muito nisso. O advogado ele tem que defender seu cliente, mas ele nunca pode estimular ou amparar a prática criminosa. O advogado do Neymar não pode virar para ele: Neymar, na próxima vez que você for estuprar alguém, não deixa as conversas, não. A próxima vez, compra um chip diferente para você mandar as mensagens. Da próxima vez, você usa camisinha porque não fica resquício de sêmen na moça. Quando o advogado faz isso, ele se envolve na prática criminosa. Então isso acontece também nos advogados criminalistas que às vezes defendem, por exemplo, quadrilhas. Não tem problema nenhum o advogado receber dinheiro de um traficante para promover sua defesa. Né? Quando você vai na padaria comprar um pão, você não pergunta, o padeiro não pergunta de onde veio esse dinheiro. Dinheiro não tem carimbo. Dinheiro é dinheiro. E a gente tem que ser remunerado. O que é errado é aquele advogado que se envolve no esquema criminoso com habitualidade, que promove a defesa daquela quadrilha, que recebe honorários mensais, que recebe mensalidade do tráfico, né, que orienta a prática do delito. E aí ele embarca num limite ético e legal. E está na moda aí, muitos advogados estão sendo processados por associação criminosa com quadrilhas. Usar o conhecimento, usar a profissão para interesse próprio, né? Para interesse do crime. Do crime também. Né? Então isso não, as questões não são diametralmente opostas. Você pode defender um criminoso, você tem que defender um criminoso. Os criminosos merecem defesa. Uma pessoa que infringe a lei. Você não pode usar a sua técnica e seu conhecimento para perpetrar crime ou auxiliar a prática de crime. Porque o advogado sempre,
Não é um alvará. Advogado não tem alvará para ser vagabundo. A gente tem que ter isso em mente. Às vezes o cara tem uma carteira do OAB, ele acha que aquilo... Em prol da ordem. Em prol da sociedade, em prol da justiça, em prol da coletividade. Muito bem. Entendeu? Fabrício, quero te agradecer imensamente por essa entrevista brilhante que você nos concedeu nesta manhã de segunda-feira aqui na Rádio Clube. Em nome aí dos nossos milhares de ouvintes, eu te agradeço pela sua vinda nesta manhã. Ô Fernando, eu que agradeço essa oportunidade aqui de estar explicando um pouco mais da nossa ordem, explicando a função da OAB, esclarecendo esses temas que são controversos. Eu sei que eu tenho algumas opiniões, né, provocativas às vezes, mas é porque o debate depende disso. O debate democrático exige esse respeito à opinião contrária, e às vezes eu sou provocativo justamente para desenvolver esse raciocínio e esse pensamento. Então, eu agradeço imensamente. Eu te parabenizo pelo papel que tem feito em nossa cidade. Eu te acompanho desde lá do Jornal Acontece, da TV Acontece, um papel com muita imparcialidade. Isso a democracia respira, depende de uma imprensa independente, qualificada e técnica, como a que a Rádio Clube tem fazendo, como a que o Jornal Acontece tem fazendo. Você saiba você que nos enche de orgulho. Você olha aí na comarca, em volta, você não vê um jornalista tão profícuo, tão eficiente, tão ativo e dinâmico no norte de Minas, igual temos aqui. Isso nos enche de orgulho, diversas instituições funcionando, de ver imprensa livre e combativa e sem predileções políticas ou paixões. Obrigado. Esteja de parabéns, você nos enche de orgulho, todo o Brasil Minense. E eu gostaria, por fim, agradecer em nome de toda a minha diretoria, né, que a gente não pôde trazer aqui, mas estamos à disposição, eu e nossos presidentes de comissões temáticas e resto da diretoria, para voltar aqui e promover esclarecimento de qualquer outros assuntos e trazer essa aproximação da sociedade com a advocacia. Será sempre bem-vindo. E eu sempre falo que não é o meu trabalho que sobressai, não é a Rádio Clube que sobressai por si só, mas as pessoas inteligentes que Brasília de Minas tem, a qualidade dos profissionais que Brasília de Minas tem, e aqui vem expor suas ideias, suas opiniões, seus conhecimentos, como você fez hoje. Vocês, na verdade, que são o sucesso desse programa e são o sucesso da imprensa local. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Fizemos então essa entrevista especial hoje com o presidente da OAB aqui de Brasília de Minas, Fabrício Moraes. A gente está ficando por aqui, volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fique com Deus, valeu, tchau, tchau, grande abraço e até lá. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida.